Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa revisão. Eu sou o Ricardo Mamed e vou conduzir aqui alguns exercícios, vou mostrar para vocês alguns exercícios dessa prova, passar algumas dicas e também bater um papo sobre como, né, nós podemos interpretar os textos, o padrão da prova, ok? Então, partiu para a gente dar uma olhadinha? Agora vamos lá, ó. O que a gente tem que pensar aqui? Como é cobrado gramática ali? Sim, vai aparecer, com certeza, não é? Nós sabemos que varia muito. Então, a tendência deles é mexer muito com a parte de sujeito, que no caso seria a parte de análise sintática, regência, às vezes crase, como nós vamos ver nesse exercício, a morfologia, a classificação das palavras, também uma incidência muito grande. A questão também do processo de formação das palavras. A VUNESP ela trabalha com essa gama de exercícios, esse banco de exercícios que eles têm, todos voltados para essa área. E não é uma prova complicada. As questões são muito bem elaboradas e se você souber realmente como proceder, você vai acertar com certeza, ok? No caso aqui desta questão, ela trabalha aqui a regência. Então, se nós olharmos bem, ele diz o seguinte, vamos começar o seguinte, regência, lembrando, né, pessoal, aquele sistema em que nós completamos verbos, completamos nomes e, às vezes, nesse completar, nós vamos precisar usar o fenômeno, não é? De fusão, no caso, a crase, ok? Aqui, você já percebeu que no próprio enunciado ele já diz, olha lá, assinale a alternativa em que as lacunas devem ser preenchidas pela ordem, com o verbo haver, a, que no caso indica existir, ok? Nós já sabemos que este verbo ele é impessoal, então quando nós começamos uma oração com o verbo haver, no caso a, não é? Aqui no caso, o que a gente pode pensar? No sentido de existir, mas às vezes pode indicar também algo que já passou. Por exemplo, há 8 anos. Então nós estamos no passado, indicando o passado. E também pode indicar as 8 pessoas aqui dentro da sala, com certeza, que seria a ideia do verbo existir. Então, dos dois casos, nós não temos então um sujeito para esse verbo. Isso é clássico. E ele sempre permanece no singular. Então você não se esqueça, não pode pluralizar, por exemplo, houveram brigas. Isso você não pode fazer. Nós não podemos. O verbo precisa se manter em terceira singular sempre. Não vá se confundir. A mesma coisa acontece com o verbo, lembra? Fazer. No sentido de quem lembra? No sentido de indicar tempo. Então faz o que? A gente já vai fazer o que? Uns 15 minutos que nós estamos aqui discutindo sobre esse assunto. Olha isso. Faz 1 ano, faz 5 anos. Não há alteração nesses verbos, por eles serem verbos impessoais. Sempre no singular em terceira. Bom, enfim, é isso daí. Agora aqui, os outros dois quesitos. O a, que pode ser um artigo, pode ser um pronome, não é verdade? Uma preposição. Nós vamos ter que olhar. E o outro a, com o acento grave, no caso, pode ser, sim, regência, para se completar algum verbo. Por exemplo, obedecer a mamãe, com certeza. Obedecer a, que vem da regência do verbo transitivo indireto obedecer, que ele é regido pela preposição a. Lembra? Obedecer a mamãe, consta um artigo. 2 sons, as, fundem-se e nós colocamos o acento. Aí ocorre o fenômeno chamado crase. Lembrou? Lembrou disso? Ou às vezes também pode ser um advérbio, à noite. Estudo, em qual horário? Em qual parte do dia? À noite.
ou à tarde com a crase, lembra disso? Quando nós usamos, então, o adjunto adverbial, a locução adverbial, ela pode representar. Não necessariamente que é uma fusão, mas é uma apresentação com acento grave para nos informar que esta expressão é um advérbio. É isso que nós temos que tomar cuidado aqui nessa questão. Vamos olhar o que é o caso. Então, como nós estamos aqui para te focar, não é? Eu gostaria que você, com um pouco de tempo aí, parasse o vídeo aqui, marcasse uma questão, porque agora quando eu retornar, não é? Deixa você fazer um pouquinho, eu retorno com a resposta. E nós já vamos direto ao assunto, ok? Se você errou, tente olhar o porquê. Por que será, não é? Então, eu apresento para você a certa, tá bom? Então não vá fazer coisa errada aí, hein? Boa sorte, marque uma alternativa então. Tudo bem? Então agora você para o vídeo. Eu te aguardo um pouquinho, beleza? Bom, depois de tudo isso, vamos para a resposta, não é? Que letra você marcou? Você marcou a letra? Pronto, você acertou, não é? A letra E. Meninos, foi o que eu te disse. Há cerca de 2 semanas, então isso é passado. Mais ou menos 2 semanas atrás. Há cerca de 2 semanas. Você poderia simplesmente falar cerca de 2 semanas, sem o verbo haver, não tem problema nenhum, que seria aproximadamente. Mas quando você usou o há, aí foi o que eu te disse. Não é que existiu, nada existiu aqui. Então aqui seria isso, a ideia de passado, do tempo que já aconteceu. Não vá confundir o há. Por exemplo, se você falar assim, há 6 meses, sem H, ou há 6 meses. Por exemplo, obstáculo a 100 metros. É porque está para frente. A coisa está por vir. Por exemplo, Enem, há 2 meses. Quer dizer, o Enem vai acontecer de hoje até, não é? Janeiro ali, no caso, né? Então, sempre a gente pensa, quando o A aparece, é simplesmente, lembra disso, o obstáculo a 100 metros, quer dizer, o obstáculo está para frente. Aí este A é o A, sem acento, sem nada, né? Então aqui no caso é o verbo haver mesmo, não é? Usado com o intuito de passado. Aí você fala, olha, há cerca de 2 semanas. Chegavam, vamos lá, quem chega, chega a. Por quê? O chegar, ele pode ser usado. Chegar em, não é? Pode. Cheguei ali no ônibus. Olha só, foi o meio, né? O meio como você chegou. Cheguei agora. A é o destino final. Se você diz ser, no caso, se você disser aqui para mim, cheguei a São Paulo. São Paulo é a capital. Não é? Ou estado, de qualquer maneira, é masculino. Vocês estão vendo? Então não vai acontecer nada, vai simplesmente entrar aqui uma preposição a, que seria o destino final da sua chegada. Quer dizer que cheguei a São Paulo. E depois apareceu Bahia. Então, para quem não lembra, não é? Aí nós vamos ter que bater um papo. Com cidades, por exemplo, vamos considerar São Paulo como cidade, não é? A capital do estado. Nunca você usaria crase, mas de maneira nenhuma, porque São Paulo já é masculino mesmo. Mas se você pensar em qualquer cidade, não é? Feminina, por exemplo, Campinas, nós não temos nenhuma crase. Por quê? Vamos fazer aquela regrinha muito comum. Quem vai a Campinas, volta de Campinas. Então, se vai a e volta de, crase para quê? Mas se vai a e volta da, crase no a. Com cidade não vai acontecer nunca isso. Nunca você vai usar. Mas vamos pensar aqui na Bahia. É um estado. Sim, pode acontecer. Pode acontecer de você precisar usar a crase. Então vamos fazer o joguinho. Ó. Eu vou à Bahia e volto da Bahia. Se eu vou a e volto da, crase no a. Pronto. Mas vamos pensar assim, não é? Cuba. O país Cuba. Cuba, olha só. Vamos fazer com Cuba? Vamos ver se vai dar certo. Quem vai a Cuba, volta de Cuba. Se eu vou a e volto de, crase para quê? A crase não está confirmada. Quando for localidade, meninos, essa regrinha é uma regrinha muito simples, mas ela funciona muito bem. E dá para tirar essas conclusões, sim. Então, agora, o que fique claro, nunca com cidades, mas estados e países nós vamos ter que verificar se é necessário realmente
o uso dessa crase ali. Fica então a dica para você, espero que você tenha entendido. E eu acho que, será que esse ano nós vamos ter alguma coisa relacionada com isso? Pode sim, não é? Então não se esqueçam, crase não se usa aleatoriamente, ela é necessária em alguns casos. Quando houver fusão de dois sons semelhantes, no caso o som A, ou quando for locução de adjunta adverbial, ok? Não vá se esquecer disso daí. Beleza, meninos? Então, bora para a próxima questão aí. Olha que legal. Vamos lá. Aqui nós tiramos o texto, estou considerando simplesmente a pergunta, ok? Mas no caso ali, há um livro muito famoso mesmo no Brasil, do Adriano Gama Cury, ali, Adriano da Gama Cury, um bom professor, exímio professor de português. E eles disseram assim, sempre que haja, olha a explicação que a Unesp dá. Então, é tendência assim, hoje, mostrar para o menino o que é que vai ser cobrado aqui. Então, leia com muita cautela, porque a Unesp, ela passa para você tudo. A informação vem completa. Basta simplesmente você analisar o que está sendo ali em cima falado e marcar uma resposta. Por exemplo, meninos, olha ali, ó. Vamos ler comigo. Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode o objeto direto, objeto direto, vir repetido. Essa reiteração, quer dizer, essa repetição, né, recebe o nome de objeto direto pleonástico. É um uso, é um recurso muito cult, vamos dizer assim. Até bonitinho falar um recurso cult, não é? Por quê? Não é hoje tão amplamente utilizado. Como esse texto é do Padre Antônio Vieira, é um texto barroco, é um texto erudito, não é? É comum vermos isso, não vamos pensar que isso seja da antiguidade, por favor. Clarice Lispector já usou muito isso, não é? Então, aqui no caso, ele cobrou, ele quer objeto direto, só que há um problema, ele não quer o objeto direto simples. Mas aí você deve estar perguntando, o que é esse objeto direto? Objeto direto é um complemento verbal não preposicionado, conectado a verbos de ação. Comer uma fruta, lavar uma roupa, vender um objeto qualquer, olha isso. Você completa. Então, não podemos esquecer, novamente, que a nossa língua é montada de sujeito, verbo e, meninos, e complemento. Lembra disso? O que nós estamos vendo aqui? Eu quero um complemento, mas eu não quero um complemento comum, eu quero um complemento que ele mesmo disse ali. Ele precisa vir repetido. Então, este ano, ela cobrou essa sistemática. Ela gostaria que você reconhecesse em alguma dessas questões aí abaixo onde está esse objeto repetido. Por quê? É a mesma coisa que você falar assim para mim. Os meus alunos, não os convidei. Eu fiz o uso. Acabei de fazer o uso da repetição. Ó, os meus alunos, eu não os convidei. Se eu quisesse ter usado o objeto direto simples, eu poderia ter dito, não convidei os meus alunos. Eu, sujeito, não convidei, no caso convidei o verbo transitivo direto, meus alunos, que seriam as pessoas a serem convidadas, os envolvidos na ação, não é? Os que vão sofrer essa ação, no caso, vão receber o convite. Então você tem que olhar isso. Quando você usa o pleonasmo, você repete, ó, os meus alunos, não os, por ser os. Por que tem que ser o? Vamos lá para essa dica agora. O objeto direto pleonástico precisa de um objeto como pronome. No caso, o pronome oblíquo. O, a, lhe, ou seja lá qual for. Me, o te, bom, enfim. No caso, perdão, ainda falei aqui vamos fazer uma ressalva, para não confundir ninguém. Eu mencionei o lhe, mas o lhe que não poderia, de espécie nenhuma.
O lhe, por ser um pronome oblíquo, ele pode ser usado como objeto pleonástico, mas não como, aqui na questão não pode. Na questão nós não podemos, porque ele está dizendo direto, não é, meninos? Então, no caso, o lhe é o único que você não pode colocar aqui, porque ele já é indireto, né? Vocês estão vendo? Então, alguns objetos podem ser diretos e indiretos. O lhe não poderia. Então, nenhuma resposta que contiver o lhe, nós não podemos marcar. Agora, vamos falar novamente? O que tem que ser feito aqui? Vai ter que repetir, então, com um objeto, sim, mas eu preciso de um pronome oblíquo para fazer o uso do objeto pleonástico. Ficou claro agora? Porque às vezes você vai falar, mas espera aí, professor, o senhor tinha falado que o... Né? Então, vamos separar aqui. Vamos separar aqui. Lembrou? Olha lá. Agora é o seguinte, já sabendo disso, eu vou deixar você, de novo, ler as suas questões e nós vamos partir para ver a resposta. Faça isso, pare o vídeo e veja aqui como funciona. Vamos lá ver? Boa sorte aí, meninos. Bom, vamos ver a resposta. Como vai funcionar? Vamos lá? Vamos ver se você acertou. Deixa eu ligar aqui o nosso... Pronto, agora ficou bom. O laser... Oi! Opa! Achamos! Eu, senhor, razões políticas, nunca as soube. Como que é? Eu... Aí ele clama, Senhor, como vocativo. Clamando a Deus. Né? Razões políticas... Nunca a soube. Eu nunca soube as razões políticas. Então seria o quê? Eu, sujeito, soube, verbo, as razões políticas, objeto, no caso direto. Então vamos olhar aqui. O que ele fez? Razões políticas, que é o complemento daquilo que você sabe, porque eu nunca soube. Ó, eu nunca soube. O quê? Alguma coisa, não é? O complemento seriam razões políticas. Aí você repetiu ali. Eu nunca ali. Repetiu. Por isso é que eu te disse que o objeto pleonástico, para você montar o esquema, você repete esse, no caso, o primeiro, razões políticas, aqui, ó, é o objeto pleonástico. E o outro é o objeto. No caso, não pleonástico, mas você repetiu. Não é? Então, por isso é que a gente chama de pleonasmo. Você fala uma coisa e depois você dá ênfase de novo nessa mesma coisa falada, ok? Que seria o complemento do verbo. Aí depois ele diz assim, ó, e hoje as sei muito bem. Ele usa de novo. Olha lá. Ele sabe sobre as razões políticas. Então, hoje as sei. Ali no caso não, mas no anterior sim. Muito bem bolada, uma questão um pouco mais erudita, não se usa muito, não é? Vulgarmente, digamos assim, o objeto direto pleonástico. Então, isso é um recurso linguístico, é chamado, uma figura de linguagem, isso é um pleonasmo. É um pleonasmo correto. Né? Então, a VUNESP pegou e fez uso desse tipo de questão. Fica aí, então, gente, a dica para que nós pensemos muito em análise sintática. Objeto direto, indireto, objeto direto pleonástico. Olha que coisa. Indireto pleonástico, que também... Aí você pode usar o lhe, né? No indireto pleonástico, olha só. Vocês viram que coisa? Bem bolado. Lembrem disso, então, meninos, de darem uma boa pincelada aí no quesito análise sintática. Nós não podemos deixar isso escapar, porque olha aí, ó, não é? Bateu na nossa porta aqui o ano passado, vamos ver esse ano. E agora aqui, gente, vamos lá, ó. Eu acho que isso aí ficou um pouco pequeno, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar para podermos olhar melhor. Vamos lá, então, deixa eu só trocar aqui. Ok, melhorou. Eu acho que agora conseguimos enxergar um pouco melhor. Olha só, meninos, vamos lá. O que temos aqui? Cláudio Manuel da Costa, literatura brasileira. Então, nós estamos lá na época... Não é? Arcade, olha isso, antigo, não é? Um texto aí de uma literatura densa, não é? Um pessoal que já protestava sobre, querendo seus direitos, não é? E nesse Brasil tão complicado, não é? Vemos aí a literatura escrevendo a história. Então aqui, olha só, ó,
Ele começa o texto dele, que isso é muito clássico da VUNESP, ela adora os autores clássicos, autores modernos, ela prestigia todos. E como é que isso aparece? Vocês estão percebendo? A questão está dizendo assim, olha, o eu lírico recorre ao recurso expressivo conhecido como hipérbole. Era muito comum o uso desse recurso, então essa figura tem aparecido muito nas provas, né, da VUNESP, vamos falar VUNESP em geral, não é? Os vestibulares da VUNESP, aqui no caso é para a UNESP, mas enfim, é o mesmo processo. Ele pega e fala, olha, vamos reconhecer. Então, sem entrar muito em méritos de ficar na parte literária, mas que fique claro que esse cidadão, esse aí não deixava passar. Ele protestava mesmo, ele criticava, não é? E às vezes ficava assim, abismado com tudo que ele via. E ele escreve sempre com a presteza de um brasileiro aí que tentava honrar a pátria. Mas vamos lá, ó. É o seguinte, onde estou? Este sítio desconheço. É o lugar, né? O local. Quem fez tão diferente aquele prato? Tem outra natureza? Tem tomado. Perdão. Tudo, desculpa aí, meninos, tudo em outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale um monte está mudado, quanto pode dos anos o progresso? Olha que coisa, né? Quanto pode dos anos o progresso, né? Ali, em vale um monte está mudado, quanto pode os anos o progresso. Então, quer dizer, as coisas precisam, né? Tá. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Olha só. Aí ele diz, eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar, se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Fica o recado dele para nos mostrar que ele não está nada alegre ali ou satisfeito com a situação, né, gente? Com tudo que ele narra sobre os fatos que ele está falando. Mas o fato aqui é o seguinte, vamos lá. Deixa um pouquinho aí o bate-papo da interpretação. O que ele quer é uma hipérbole. O que é isso? Não é? O que seria isso? Como que a gente pode usar essa hipérbole? Vamos pensar um pouquinho? Vou deixar você ler as questões. Não se esqueça, né? Que essa hipérbole era aquele exagero, o uso exacerbado da situação. Vamos ver quais seriam as qual seria, não, qual é a resposta? Vamos dar uma olhadinha? Ok, vamos conferir então. A resposta certa é a letra, com certeza, a letra D. O que ele diz? Olha lá, ó, que faziam a primavera. Aí ele entra com ali, ó. Olha isso, perpétua. Olha o predicativo, no caso, o adjetivo, né? Ali. E ela era perpétua. Como que uma primavera pode perpetuar? São alguns meses, mas é o exagero do autor para narrar o fato ali, quando ele menciona aqui, né, árvores aqui, vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Ele queria dizer o seguinte, que a beleza nunca acabava. Aquilo ali era, né, era sempre belo, sempre eterno, porque primavera é a época das flores, da florescência. Então, acho que ele pega e fala, olha, era uma situação em que a primavera permanecia sempre. Agora parece que a coisa não anda nada boa, porque até troncos decadentes ali ele começa a ver, né? É sempre assim. Eles narram. Então, é bonito ver essas pessoas antigas deixando escancaradamente aqui o que já era o Brasil de então, né? Bom, vamos lá, meninada. Temos mais coisas para ver aqui, pessoal. Pega junto aí, galera. Vamos lá. Vamos ver uma próxima aqui. Pronto. A mesma situação, o mesmo texto. Aqui, vocês percebem, eles colocam um texto e vão 2, 3 perguntinhas, até 4 perguntinhas. Isso é interessante, isso é muito bom, não é? Do mesmo autor, uma outra pergunta. Vamos ver a pergunta direta então, porque agora a gente já conhece o texto. Ó. O que é isso? Reestruturação frasal. Eis aí o perigo
Porque agora entra realmente análise sintática. Nós não podemos deixar de comentar isso antes de ler essa questão, porque ele diz, está reescrita em ordem direta. Que isso? Lembra? Não? Então vamos lá. O que é a ordem direta da língua portuguesa? Começamos uma oração com o sujeito, na sequência com o verbo e depois com o objeto. Então seria sujeito, verbo, complemento. E, se possível, agregaremos ali o adjunto adverbial, se necessário, né? Mas não sei se aqui é o caso de colocar o adjunto adverbial, se precisar nós colocaremos. Então seria assim, sujeito, o verbo e o complemento. Agora é a sua vez de perceber o que está ali. Ele está dizendo, olha, coloque em ordem direta para mim, você vai reescrever em ordem direta, sem prejuízo para o original. Então eu preciso saber muito bem que o sujeito é aquele grupo nominal em que entra em sintonia com o verbo, conjuga o verbo, concorda com ele e não pode ser preposicionado ou em circunstância nenhuma, se houver uma crase ali, então pode sair fora, que não funciona. O sujeito não pode ter vínculos. O sujeito simplesmente vai lá e comunica-se com o verbo. E o complemento aí, meu querido, pode ter preposição, pode acontecer ali de você usar a crase, e aí nós vamos ter que olhar. Não sei se é o caso da questão, mas vamos olhar ali, porque agora você vai fazer a leitura e vai perceber, será que existe isso? Mas você precisa pensar que existe ali o início pelo sujeito, a sequência pelo verbo e depois o objeto direto. Então, meninos, vamos dar uma olhada. Mesmo esquema, pare o vídeo, leia a questão. E aí, vamos conferir. Tudo bem? Agora, feito isso, vamos olhar a resposta, gente. Olhando a resposta comigo. Opa, ali, olha só. Quanta letra D, hein? Você fala, vamos na letra D. Não, não faz isso aí, não. Porque não é assim que funciona. A letra não importa qual. Você sabendo que ela está correta, marque. É isso aí, o importante é isso, né? Meninos, tudo outra natureza tem tomado. Olha só. É hipérbato. Não é? Hipérbato é quando nós invertemos as ordens das palavras, mas elas estão todas perfeitamente conectadas, porque a sintaxe assim nos permite. E ali ele disse, tudo tem tomado sujeito, tem tomado verbo, outra natureza, complemento. Fica de novo aqui a dica, nunca desconsidere o SVC nas provas, em nenhuma prova. É a base da estrutura organizacional da nossa língua. A partir disso, nós conseguimos agregar os outros itens. Mas aí, parabéns de novo à Unesp, belíssima questão, uma elaboração perfeita aí do Cláudio Manuel da Costa para você. Beleza? Vamos mais um pouquinho? Aê! Agora aqui. Você deve lembrar disso aqui, dessa questão, se você nunca viu, você agora veja, não é? Charges. Sim, a incidência é altíssima. Gráficos, charges, tirinhas, olha só, pinturas, esculturas, gravuras. O visual está em alta nessas provas todas. As telas, famosíssimas aqui no Brasil, da turma do modernismo, não é? Então, não só do modernismo, como todas as outras também podemos prestigiar, mas a maioria aí, as mais, né? Tarsila do Amaral, de Cavalcante, essa turma toda aí da era moderna tem aparecido muito, né? Aqui é o seguinte, ó, por tratar-se de uma charge, você já percebeu quem veio buscar ali, né? Aquela que um dia você vai encarar. Não sei quando, mas nós vamos encarar. E ali ela chegou, a morte, olha lá, chegou pro rapazinho, né? Vamos indo. Ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz. O outro, mas é muito cedo para mim. Me adianta essa, vai. Ai, morrendo de pena. Olha, posso lhe dar um emprego bem melhor. O importante é trabalhar com o que a gente gosta. Então, recado está dado.
eu gosto do que eu faço, eu vim te buscar, você vai, meu querido, não tem negociação. Então, gente, olha aí, ó. Não é? Muito interessante, uma brincadeira bonitinha. E aqui, olha ali, ó. Vamos, né, vamos para a prova. Vamos lá, vamos fazer a prova. Olha só, ó. Exemplos de linguagem formal e informal. É perfeito. Linguagem coloquial, não é? Linguagem do povo, a linguagem que é o verbo dessa nação imensa. E muita gente usa. Aqui nós estamos falando, então, de variantes linguísticas. Por quê? Isso existe muito no Brasil. E é evidente, às vezes, até na escrita da pessoa. Na fala, porque a fala nós não podemos aí julgar nada, né? Mas na escrita, nós sabemos muito bem que existem leis. E essas leis, elas não podem ser quebradas se formos, por exemplo, construir um texto dissertativo, como você terá que prestar contas de um texto desse nessas provas que você vai fazer. Ali não há coloquialismos. Então, qualquer item que quebre uma regra já é coloquialismo. Erros de regência, colocação pronominal, concordância verbal e outros vários regionalismos, não é? Sotaques com a fala ainda, não é? Errada. Enfim, errada, a gente sabe muito bem que não seria um erro, é uma variante do oficial, vamos falar assim, né? Mas aí é que tá, gente. Então, agora aqui sem delongas, eu gostaria que você pensasse um pouco, dê uma olhadinha ali para matar essa resposta para mim. Vamos lá? Paradinha, aquela paradinha aí no vídeo e vamos na sequência já corrigir com você. Vendo a resposta com vocês então, olha só, vamos lá. Apertando ali. Simples, não é? Ele disse, posso lhe dar um emprego bem melhor, não é? Até aqui nós fomos bem. Essa sim ele pega, formalidade total, olha lá. Posso dar para você, porque se você vai dar, você dá um emprego bem melhor para alguém. Então o lhe, como a gente havia comentado, lembra lá atrás? Seria o receptor dessa doação, de dar. Então eu dei para você, no caso dei-lhe, não é? E aí o outro complementou, um emprego bem melhor. Resposta perfeita, tá vendo lá? Agora, o de lá, a gente já sabe que não rolou, né? Por quê? Pelo nosso formal da língua, nós sabemos que não podemos nunca, na formalidade, iniciarmos uma oração com qualquer tipo de pronome oblíquo. Me, o te, o lhe, o a, seja eles quais forem. Então, aqui já é um caso de uso coloquial. Me adianta essa, vai, olha lá, é isso aí, mas é uma maneira, eu acho que tão suave, não é? Tão simples de se comunicar em português que isso passa no registro oficial nosso aqui, nosso registro linguístico. Só que olha lá, foi o que eu te disse, é uma variante. Por quê? Porque nós estamos quebrando uma regra. Então seria o coloquial, adianta-me essa, vai, só que aí quebraria toda, né? A naturalidade dessa história tão bonitinha aí. Beleza? Vamos lá então. Vamos ver mais uma questão? Por favor, acompanha comigo aqui. Deixa eu ver aqui. E agora, hein? E agora? Vamos lá? Eu vou sair da frente porque senão você não vai conseguir ler o texto aí, né, meninada? Olha só. Pronto. Nada do que a tecnologia não faça, né? Olha isso. O que você acha que é isso aí? Tendência também, colocar clássicos. Que livro é esse? Memórias de um Sargento de Milícias, Era Romântica, Final do Romantismo, Manuel Antônio de Almeida. Esse livro, ele quebra muito aquela sequência dos livros românticos que todo mundo conhece. A idolatria do personagem feminino, aquela dama famosa da sociedade, ou então aquela menina toda sutil, bela, com os lábios, os cabelos. Então, eles faziam muito isso. E a mulher no romantismo, ela foi
vamos dizer, colocaram um spot de luz ali. Né? Depois a coisa muda, hein? Feio, quando vai para o realismo. Aí ela começa a ser, ela é adúltera, olha lá, a famosa Capitu, traiu ou não traiu, a Madame Bovary, olha só, a Luísa de Primo Basílio e outras personagens tão famosas, não é? Só que realistas. E aqui não. Este livro, não, nós não temos uma heroína, não é? Uma Ceci, não temos, não, uma Iracema, não temos. Uma senhora aqui, Aurélia Xavier, não temos. Uma diva, não. É o Leonardinho, olha lá, é a história do Leonardinho. E aí você deve conhecer bem essa história. E esse nome deve ser muito Milícia. Que coisa! Milícia, onde? Rio de Janeiro, gente. Então, olha lá, você falou, as milícias vão acabar no Rio. Bom, vamos lá, não vamos entrar nesses detalhes. Mas a história contava sobre esse personagem tão polêmico. E um livro engraçadíssimo, por ser tão antigo, ele quebra, então, aquela tendência clássica do romantismo. Já estava também já para entregar, né, a taça para o realismo aí. São os finais. Bom, enfim, vamos lá ao que interessa aqui. Nós sabemos que nessa era romântica também era muito, muito comum aqueles livros do Machado de Assis também, dessa era, colocar uma agregada dentro das famílias. Agregaram uma pessoa à família. Por exemplo, na história de Helena, foi agregada. Aí a Garcia, também uma menina agregada. E aqui não é nada diferente disso. Por quê? Vamos começar a perceber o seguinte, olha ali, ó, o romance de Manuel Antônio de Almeida aborda costumes da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Então, essa turma aí, eles viviam ali com a visão da turma da grana, é o pessoal do dinheiro ali do Rio de Janeiro do século XIX, dos anos 1800, né, da literatura oitocentista, da Rua do Ouvidor, onde as peças importadas faziam, não é, o deleite daquelas mulheres e as suas costureiras, não é? Na época era modista, olha só isso, né? E aqui não é bem isso aí, mas aí o que ele está falando, ó? Aborda costumes da sociedade. E não era simplesmente esse costume que a menina pegava o livro e ficava em casa lendo, não é? Por isso que a literatura, nessa época, com o José de Alencar e o Machado, e outros também, era igual, vamos dizer o seguinte, novelas que passam na televisão aí, as pessoas assistiam, né? No caso, liam com furor, né? E aí, aqui as histórias todas colocavam esses agregados. Que é esse agregado, né? Colocavam uma pessoa lá, dentro da casa, lá, né? E aí você vai ver aqui o porquê disso. Então ele fala o seguinte, ó. Um deles é a presença comum de agregados nas casas, olha só. Então o cidadão chega, veio lá, você veio de Lisboa, né? Beleza, vamos aí, quem que é? Ah, é o apadrinhado lá de um conhecido qualquer, gente boa, põe aqui para, né? Põe morar na casa. E aí você tem que perceber o seguinte. O motivo disso aí, é lógico, que na maioria das vezes era para agregar uma graninha, interesses financeiros na maioria das vezes, ou interesses até de falar, olha, vamos limpar essa casa aí, você vai arrumar uma casa para mim, você vai deixar aí consertado o telhado, algum interesse a pessoa tinha em colocar esse agregado dentro da casa, não é? E é o que nós vamos falar aqui. Então, olha lá, ó. Um deles é a presença comum de agregados nas casas. Lá, no texto, essa figura é descrita. Então, nós vamos ter que, gente, aí agora, gastar um pouquinho de tempo, porque qual será o livro que eles colocarão esse ano? Quincas Borba? Memória de um Sargento de Milícias? O Garimpeiro? Senhora? Dom Casmurro, O Alienista, e tantas outras obras famosíssimas que nós temos aí no Brasil, não é? O que aparecer não tem problema, porque não foi cobrada uma lista para que você lesse. Mas o texto aparece, como esse apareceu, é um trecho, você consegue perfeitamente sair dali sem muitos problemas, porque ele disse, olha, no tempo em que se passavam os fatos que vamos narrando, nada mais havia comum do que ter em casa dois, e às vezes mais agregados. Em certas casas, os agregados eram muito úteis.
Porque a família tirava grande proveito do seu serviço. O que é que eu falei? Olha lá. E já tivemos ocasião de dar exemplo disso quando contamos a história do finado padrinho de Leonardo. Aí já entrou para os meninos da história, para os personagens. Outras vezes, porém, e estas eram maior número, o agregado, refinado, vadio, um vagabundo, chique, bom vivant, vamos falar assim, bom vivant, hoje, né? Olha lá, refinado, vadio. Era uma verdadeira parasita que se prendia. Olha isso, olha o nome. Vocês estão vendo então aqui, gente? Já dá para começar a perceber que o romantismo aqui ficou meio ácido, porque o romantismo não era isso. O romantismo era aquela doce criatura meiga, veio para nossa família, iluminar aqui as salas. Né? É aquela. Bom, enfim, não é? A gente sabe que o romantismo é isso. Vai melando, é um melodrama, não é? Bonito, não é feio, mas cansa, né? Aí agora aqui não, uma coisa é meio na grosseria mesmo, você está vendo? Olha ali, ó. E estas eram em menor número, perdão, vamos lá, ó. Outras vezes, porém, estas eram maior número, o agregado, refinado vadio, era uma verdadeira parasita, olha, não é? Que se prendia à árvore familiar, que lhe participava da seiva, quer dizer, chupava. Parasita é aquilo que come, né? Aquilo que agrega ali, mas essa parasita é isso, né? Depende, fica dependente, né? Da seiva, sem ajudá-la a dar frutos. Então, quer dizer, entrou ali e ficou lá, né? Folgadão. Aí, ó, que lhe participava da seiva sem ajudá-la a dar frutos. E o que é mais ainda, chegava mesmo a dar cabo dela. Quer dizer, secava, não é? O poço. E o caso é que, apesar de tudo, se na primeira hipótese o esmagavam com o peso de 1000 exigências, se lhe batiam a cada passo com os favores na cara. Se o filho mais velho da casa, por exemplo, o tomava por seu divertimento, e a menor e mais justa queixa saltavam-lhe os pais em cima, tomando partido de seu filho. No segundo, aturavam quanto desconcerto havia com paciência de Marte. O agregado tornava-se quase um rei em casa. Punha, despunha, castigava os escravos, ralhava com os filhos, intervinha, enfim, nos mais particulares negócios. Bom, enfim. Ficou claro aí, não é, que essa história aqui é muito interessante. E já começou a dizer o seguinte, ó, esse lance aí de colocar pessoas dentro das casas. Nessa época, esse cidadão aí, o Manuel, é muito joia, não é? Eu acho que ele já estava, ó, isso aí é meio parasitismo, gente. Há pessoas entrando nas casas aí, não estão produzindo nada, ainda estão dando palpite onde são chamadas. É mais ou menos por aí. Agora, a resposta que a VUNESP queria, não é? Qual seria aqui? Vamos dar uma olhadinha, gente, para não nos delongarmos muito. A gente se empolga aqui, né? É muito gostoso. Então, vamos ver aqui a resposta. Olha só. Pare o vídeo, leia e vamos lá. A resposta é a letra. Olha isso. Por 2 vieses. Vieses são pontos de vista. Falei para você. Olha ali, ó. Conforme a relação com a família. Então, quem é esse cidadão que está sendo chamado para vir aqui para dentro da casa? É uma parenta ou é uma que perdeu a família e tem uma herança? No caso do livro Helena, foi isso. A menina lá, né? Morreu todo mundo e uma parenta meio próxima falou, opa, não é? Ao interesse. E aí fica a coisa. Ou então, gente, aqui era útil a esta ou a explorável. É isso. São os vieses. Na maioria no caso aqui do Leonardinho, não era porque tinha dinheiro, não. Era folgado mesmo, né? Era o personagem que tirava proveito dessa situação. Porque às vezes a família era boa, o agregado não era. Era isso que nós estamos querendo dizer aqui, né? Tá joia? Então fica aí para você lembrar que é muito comum nessa época, né? Ter esse tipo de coisa. Olha que legal a VUNESP, né? Vamos ver mais uma, gente. Ó, dá tempo ainda de falar um pouquinho mais com vocês. A hipérbole, olha isso. De novo, né? Você percebeu? Olha lá. É uma figura de linguagem que expressa a ideia de exagero. A metáfora, olha, por sua vez, vamos falar o seguinte, comparação ideológica.
Você pega dois itens e os compara. A lua era a voz da noite. Olha isso. Lua e voz da noite. Então você faz uma comparação até com a ideia do verbo de ligação. Olha, a lua era uma voz da noite. Quer dizer, era característica de lua. Então, é lógico que se você falar voz da noite com lua, isso não tem nada a ver, não é? Aí por isso que a gente diz comparação ideológica. Então, metáfora é mais ou menos isso. Não se esqueçam que metáfora não podemos ter nenhum elemento comparador. Como, tal como, aí não rola. A metáfora precisa ser sutil. Ela é um pouco de ideia subentendida, né? Então vamos lá. Sabendo disso, as passagens do segundo parágrafo do texto exemplificam essas figuras, que exemplificam essas figuras. De novo, meninos, a parada no vídeo e vamos já partir aqui para terminarmos com essa questão. Vamos lá? Bom, sabendo então que agora você já marcou a resposta, com certeza você deve ter acertado. Letra? Opa! Olha lá, vamos ler? O esmagavam com peso de 1000 exigências. Olha isso, vocês lembram? A gente leu isso lá. Quer dizer, o peso de ficar na pessoa. Esmagava o cara com 1000 exigências. Todo mundo tem essa ideia de 1000. Falei 1000 vezes. Então, essa hipérbole é muito comum. 1000, não é? E aí você fala, que lhe participava da seiva, olha que fala interessante, que lhe participava da seiva sem ajudá-la a dar frutos. Então quer dizer o quê? Estou tirando proveito dessa família, sim senhor, e não estou ajudando em nada, não estou agregando em nada, não estou ajudando ninguém a crescer aqui. Foi isso que foi falado lá. Ele pega a palavra seiva e olha lá, que seria o quê? O fluxo, não vamos dizer assim, o fluxo sanguíneo, entre aspas, pelo amor de Deus, uma comparação muito chucra, né? Aquele líquido, não é? Vital para as árvores. Olha isso. E os frutos disso tudo? Muito bem feito, né? Então, eu acho que dentro disso tudo, gente, fica aí um bate-papo até muito legal que nós fizemos aqui e eu espero que deu para você reconhecer bem como você vai agir lá. Vocês perceberam que legal? Então, essas leituras estão por vir, vocês viram? A charge, eles vão mesclando todos os tipos de situação linguística para você. Então, a gramática, a semântica e a própria estilística, figura de linguagem dentro da gramática, junto com a interpretação de texto, vai aparecer para nós. Então, fica aqui o meu grande abraço a todos vocês. Eu espero ter pelo menos dado um pouquinho de ajuda aí nesse vídeo, nesse humilde vídeo nosso, para que você conhecesse um pouco mais essa prova, ok? Espero que você se saia bem e faça mais exercícios, olhe mais as provas deles, para que você acostume com o estilo. Meus queridos, boa prova da Unesp no ano 2021. Até mais, obrigado e a gente se vê em outra oportunidade.